Então é isso aí, rapaziada. Tô pensando em fazer, sei lá, um vídeo sobre novéis, ah, escrita e esses bagulho. Aí eu tô. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. Tô viajando demais no bagulho assim de light novels, assim. Novels no geral. Eu tô lendo uma agora que é uma daquelas light novel de romancezinho, merda. Eu adoro assistir anime de romance, então eu peguei pra ler algum aí. Tô lendo bastante mangá, tô lendo Matou Serrei, eu tô lendo Kagurabachi agora, não tô tancando muito algumas partes de Kagurabachi, mas tamo lendo. Aí eu tô querendo me aprofundar mais sobre a escrita, esses bagulho. Então vamos lá. Eu acho que eu já vi um outro vídeo do canal desse maluco aqui. Ranqueando os piores tipos de escritor. Fiquem longe desse canal. Aí é foda. Bora lá. Nesse vídeo nós vamos fazer um ranking dos tipos de escritores, arquétipos de escritores, e eu vou falar Aí é aqui foda. quais que são bons arquétipos, quais que são seus pontos positivos, seus pontos negativos e como que você pode melhorar em cada um deles. Então, se você se reconheceu em algum deles, deixe aí nos comentários. E já começando com o primeiro, que é o World Builder obsessivo. O Ah! World Builder O obsessivo cara que não pensa nos personagens, sim pensa, sei lá, eles pensam nos feitos do mundo, no background e na porra da, sei lá, habilidade dos personagens, tipo, fantasia. ele é uma pessoa que, por definição, ela gosta muito de fazer world building e usa o world building como desculpa para não começar a sua história. Então ela sempre tem Exato. uma parte de world building que tá faltando e que daí sim, quando ela fizer essa parte, ela vai começar a escrever a história dela. Não estou falando de pessoas que só fazem world building, tem gente que faz só world building que trata isso como um hobby. Não é esse o caso. Eu tô falando de pessoas que usam world building como Como muleta desculpa. para não começar a escrever. Então, nos pontos positivos, o world builder obsessivo ele tem muita paixão pelo projeto dele, ele realmente gosta daquele mundo, das coisas que ele cria. Ele tem um conhecimento razoável de narrativas, então é provável que ele saiba muito bem o que funciona em histórias. Ele tenha Hum, lido várias será, histórias mano? de fantasia, de ficção científica, e ele até que tem boas ideias de world building. Ele vê bastante vídeos sobre world building, e então ele conhece bastante, sabe quais coisas que funcionam, quais coisas que não funcionam em world building. Uhum. Mas eu falei ideias, porque world building mesmo na prática, nem tanto. Aí é foda. Agora, os pontos É aquele negativos. bagulho, mano, pensa demais e não acaba fazendo porra nenhuma. Ele idealiza demais a escrita dele, ele idealiza demais a história que ele está É isso escrevendo, mesmo. e isso acaba paralisando ele. Então ele não escreve a história que ele tem em mente, porque ele se apega demais ao mundo que ele criou, então ele fica travado. Ele nunca começa a escrever. Ah, mas o que que eu tô fazendo Então, aqui, por mano? esse O motivo, eu personagem vou tem que seguir colocar essa o linha World narrativa Builder de não sei o quê. obsessivo no tier de deveria escrever. Ele pode ser um ótimo escritor, mas ele Ele. precisa praticar, ele precisa escrever a história dele. Então, até ele começar a escrever, ele só tá no potencial, não escreveu nada ainda. Aham. O escritor de ideias. O escritor de ideias, ele é uma pessoa que É tem o muitas cara das ideias, anotações. ela é uma pessoa que gosta de pensar, ela tem É o várias ideias mundo das narrativas, ideias. então ela vai te contar as ideias de trama que ela tem, as ideias de cena, ideias de personagem, ideias de conflito, mas nunca se torna algo de fato. Então, Exato, como mano. ponto positivo, ele é uma pessoa Eu acho que empolgada. eu diria que eu sou um cara das ideias, mas eu faço bagulho, mas eu faço bagulho meio, sei lá, mal feito assim, bagulho meio paia. Geralmente, o escritor de ideias ele é empolgado com suas ideias, varia no conhecimento de narrativas, às vezes é bom, e às E às vezes vezes tem é ideias horrível. boas, né? Mas dos pontos negativos agora, ele idealiza também, assim como o Todos World eles. Builder, Todos eles. e ele não tem ação, ele não produz absolutamente nada. Enquanto o World Builder, pelo menos ele faz World Building, às vezes ele faz documentos, faz mapas, Mas o escritor de ideias, ele quase não faz nada. E se faz, ele faz um documento todo desorganizado com as ideias dele. E por esse motivo eu coloco deveria ele escrever. atrás do World Builder obsessivo, porque pelo menos o World Abaixou o Builder nível do rank obsessivo já. faz Aí alguma não, coisa. O escritor de ideias não coloca não nada faz porra em nenhuma. prática. Agora o Consigo caçador entender, do mas eu ainda original. escrevo. Eu ainda escrevo o bagulho. Mas o que eu escrevo é um bagulho pequeno do que eu queria fazer. Mas é melhor fazer assim do que não fazer nada. Caçador do original Caçador do fica no original. Aí é mesmo foda. tier dos outros dois. O caçador do original é aquela pessoa que sempre tá em busca
de uma ideia extremamente nova, extremamente original, Fica difícil fazer hoje em ele dia. sempre fica julgando as próprias ideias que tem, ele tenta procurar alguma conexão com outras, coisas que já existem, e ele sempre acha que as coisas que ele tem, que as ideias que ele tem, não são originais o suficiente para merecerem ser escritas. Uhum. Então, como ponto positivo, ele geralmente Humilde, são humilde humildes, é eles foda. reconhecem que Boas as histórias referências, deles não às são vezes. tão boas, mas acaba que isso sabota eles também. Então não é uma humildade de fato, assim, mas geralmente eles são humildes. Eles têm boas referências, às vezes, então geralmente são pessoas que leem Às vezes. com frequência. Um caçador do original não é uma pessoa que lê pouco, geralmente. Agora, como pontos negativos, eles são pessimistas, então eles vão Não sempre vai ver escrever nada. problemas nas suas ideias, naquilo que eles Caralho, trazem todo mundo não pra faz porra nenhuma pra nesse caralho. escrever. Eles Ser escritor é idealizam uma demais bosta, então. o que deveria ser a escrita deles. Eles não produzem absolutamente nada, não tem ação nenhuma. Então tem os mesmos problemas do escritor de ideias. Só que diferente do escritor de ideias, o caçador do original, ele sempre pensa que as ideias dele são ruins. O escritor de Uhum. ideias, ele não produz nada porque ele pensa que são muito boas e ele acaba travando. Ele se apega demais às suas ideias. O caçador do original é o contrário. Ele acha que as ideias dele não valem a pena serem colocadas em prática. Agora nós temos O o Tech Tech Bro. Bro. O Tech Bro, ele Vamos vai ver, esse parece logo interessante. no tier de não deveria Aí é escrever. foda. Porque o Tech Bro é aquela pessoa que vai procurar um vídeo na internet, como escrever um livro utilizando inteligência artificial em 2 dias. Então, como ponto positivo, ele é proativo, né? Então eles sempre vão agir. Pô, aí é foda, mas cara. como pontos negativos, bom, eles são preguiçosos, gananciosos, né? Então eles querem fazer tudo por dinheiro, não tem paixão nenhuma, e eles não sobrevivem sem uma IA por perto. Então o Tech Entendo. Bro, ele é o cara que não vai escrever. Todo mundo de se fato, ele auto-sabota. Não, todo mundo não faz porra nenhuma, caralho. Ser escritor é uma bosta, os caras é uns preguiçosos filho da puta. só vai colocar É um isso aí. prompt de IA, ele vai pegar um prompt de IA pra fazer uma IA escrever algo. Então, ChatGPT escreva a melhor obra. Olha, eu ia soltar uma pedrada aqui. ChatGPT escreva a melhor obra de todos os tempos que irá agradar todos os otakus e que não sei o que, não sei o que, e não sei o que, não sei o que. Gerando Jujutsu Kaisen. Aí ele vai não lá. coloca nenhum pingo de esforço naquilo que ele faz. É, É totalmente Parece que todos os preguiçoso, normies não vai dar gostam da certo. minha Ele acha obra. que vai conseguir fazer muito dinheiro, Eita, caiu não uma- vai. Esses vídeos que você vê, essas pessoas ChatGPT que ligado. ensinam a escrever livros utilizando a inteligência artificial, não vai dar certo, tá bom? Agora, Não. escritor de fanfic. Eu acho que isso daqui vai ser um pouco controverso, É as doentes. mas eu vou colocar escritor de fanfic em tem potencial. Porque o escritor de fanfic, Não, com cada pedrada que já saiu de fanfic, pontos positivos que eu listei aqui, eles são sociáveis, eles praticam com frequência, sociável, vai se fuder, mano. Esses caras são doentes. eles têm um feedback rápido, então eles usam bastante pessoas lendo histórias deles e vendo problemas. Ele tem uma base de leitores, Às às vezes. Às vezes. Eles têm paixão pelas histórias que eles escrevem e são mais acostumados com críticas, né? Então eles ouvem bastante as pessoas falando sobre as histórias deles, mas varia. Então, mas não fiquem só pela parte positiva, porque agora vem os pontos negativos. O ambiente que um escritor de fanfic escreve é favorável para indulgência, então leitores de fanfic não são muito exigentes por definição, então é muito provável que essa pessoa ela não seja tão incentivada a evoluir na sua escrita, Exato. mas isso pode variar, né? Mas eu tô falando que é o mais comum. Pouca Também não é prática, muito. Como eu posso dizer assim. Como não tem muita ideia original, já que é uma fanfic, ele não vai sair do pé do chão. arte autoral, então eles estão muito acostumados a utilizar propriedades intelectuais de outras pessoas para escrever histórias. E na hora de criar algo de fato, criar um mundo, criar Caralho, tá caindo personagens, tudo, mano. criar conflitos, é mais difícil, né? Falta isso, mas não é um grande problema. E eles subestimam a técnica algumas vezes, então eles ficam muito na parte do sentimento. Só que eu coloquei tem potencial porque eles fazem algumas coisas que escritores geralmente não fazem, que é praticar e receber feedback. Então, Escritor de eles fanfic fazem é o coisas mais que muitos variável. escritores que Não, tentam os caras podem chegar no potencial e não tem potencial de porra nenhuma, mano. É interessante. É ser sérios, que interessante. tentam ser autorais, não fazem, e isso é muito bom pra eles. Então, se um escritor de fanfic, ele tenta Ele pode escrever ter a algo carreira sério, mais começa a variável pesquisar possível sendo um escritor de fanfic. com mais seriedade pra fazer algo autoral, ele vai conseguir, de certa forma, até rápido, né? Se ele souber lidar com as críticas de que a escrita dele não é tão boa, fora do nicho dele,
Então ele consegue, eu acho que ele conseguiria se adaptar rápido e ele teria muita vantagem sobre outros tipos de escritores autorais. Agora o escritor incompreendido. Não, mas Esse que na verdade você não entendeu a minha obra. daqui entra Caralho, ele esculachou, maluco. não deveria escrever. Esculachou. O escritor é incompreendido, como ponto positivo, ele consegue terminar o que escreve, né? Agora, como ponto negativo, ele consegue terminar o que escreve, ele tem muito ego, um ego enorme, e ele não tem referências. O que é o escritor incompreendido? Esse daqui eu já vi Aí o muitas cara jogou pra vezes, merda, já maluco. ouvi Aqui, falar ó. muitas Um vezes. exemplo é o Toyotaro de Dragon Ball. É, São aquelas mas o pessoas que sempre Toyotaro tentam justificar o que escreve. ele fez fanfic de Dragon Ball. E aí foi trabalhar em outros bagulhos. Aí conseguiu chegar ao nível de conseguir trabalhar de verdade com Dragon Ball. Só que elas acabam Aí sendo já é outro insuportáveis. nível, já é o Então, se cara você fica. fala que a história delas tem algum problema, se algum personagem tá ruim, se algum personagem tá chato, se algum momento da história é entediante, essas pessoas vão sempre tentar fazer Não, é que na verdade você não entendeu minha obra, que não sei o que, não sei o que. alguma justificativa, vão tentar falar que você não entendeu a história deles. Você não entendeu. E daí, você quando não você entendeu. tá falando sobre qualquer outra É coisa, às vezes intancável você essa tá rapaziada que falando fala que sobre a você sua não própria história entendeu a obra. para outras pessoas, ele sempre vai tentar colocar ele no meio do assunto. Essas pessoas geralmente são assim. Elas são insuportáveis de se lidar. Então, eu coloco elas e não deveria escrever porque eles não têm maturidade para escrever uma história, para receber críticas, para evoluir. Porque eles querem só alimentar o próprio ego deles, eles querem achar que são bons escritores só porque eles consomem muitas histórias, então eles acham que eles deveriam escrever bem, o que não é a verdade. Talvez Não é eles que se deveriam fosse, ficar né? mais no Você campo pode. da fantasia. Você da não cabeça. aprende. Não existe muitas coisas que você realmente consegue aprender por osmose, assim. Não é por causa que você consome muito que você aprende muito. Eu, por exemplo, eu consumo muito desenho merda, muito anime de romance, anime de temporada que não sei o quê. Nem por isso que eu vou saber fazer algo bom. Mas eu posso identificar o que é algo que pode ser bom, é, algo que pode ser melhor daquela merda que eu consumo lá. Entende? É como se eu pudesse produzir, mas é como se eu pudesse identificar. Deles do que escrever de fato. Mas Tem uma diferença. o problema deles é esse, eles não têm maturidade para aceitar críticas, eles tentam empurrar goela abaixo o que eles escrevem para as outras pessoas. Quem não concorda com eles, ou não entende a história deles, ou está com inveja. Eu já ouvi histórias de pessoas que contaram que, sei lá, um escritor, um grupo de escritores, ele sempre tentava falar que o personagem dele era o mais incrível, que o personagem dele era o mais bem escrito, isso e aquilo, era o personagem que mais sofreu e tudo mais. Só que a história dele não representava isso, sabe? Então ele sempre tentava ser o melhor em todos os aspectos e acabava que ele só era uma pessoa muito chata, sabe? Então ele não só é um escritor ruim, como ele Irmão, também é uma pessoa chata para, de se mano. lidar. Tá bom? Para. Agora o escritor sofrência. O escritor sofrência eu já vou colocar ele em medíocre. O escritor sofrência, ele é uma pessoa... Rapaziada, entenda, medíocre é pior do que ruim e não é melhor do que bom. É porque ele é medíocre. Mas, tipo, por que o medíocre é pior do que o ruim? Por causa que o medíocre, você não consegue dizer se ele consegue chegar a um nível de ser bom, mas você não consegue ter certeza que ele está abaixo do ruim. O que faz ele ser uma incógnita, o que é um incômodo. Um escritor que ele tem um conhecimento razoável de narrativas, ele escreve com consistência e ele geralmente é confiante, né? Mas o problema do escritor sofrência é que ele confunde emoção com sofrimento. Então ele acha que para uma história ela ser emocionante, os personagens eles têm que ter uma história de fundo muito trágica, tem que ter os bagulho paia, tem que ter os bagulho paia no meio. Essas imagens são muito boas, são intancáveis, mano. muitos acontecimentos trágicos Tem que ter coisa Ed da na obra. história e Tem que ter acaba que não é isso. sofrência, Eles passado colocam triste. muitas coisas trágicas na história e acaba perdendo peso, acaba se tornando muito galhofa. caricato. Virou Então o galhofa. personagem ele é órfão e daí ele escrever perde o uma história braço igual Berserk, e daí escreve o vilão cenas ele trágicas, derrota, outra coisa ele do destrói personagem toda a sentido. vila dele e isso e aquilo e não fica algo emocionante, só fica algo caricato, algo que não tem substância, por assim dizer. Então, e às vezes eles têm um problema de ego, eles querem falar que os personagens deles são profundos, quando na verdade eles são só umas pessoas que sofreram demais, né? Mas falta neles é contraste, é entender que histórias são feitas com Os contraste. personagens têm que ser depressivos, tem que ser Se você Ed. escreve uma história sempre apertando na mesma tecla, ela não vai ir pra frente. Até histórias tristes, elas precisam de um pouco de coisas boas, né? Então, eu admito que quando eu comecei a escrever, quando eu era adolescente, eu escrevi histórias assim, meu personagem, meu protagonista, ele era um personagem muito amargurado e que sofreu muito e perdeu a família, e perdeu depois a esposa, perdeu a filha, perdeu todo mundo. Todo mundo. E só ele era a pessoa que mais sofria no mundo,
E isso não é um personagem profundo, isso é um personagem até chato, em certo ponto, porque Cadê o só tem coisas contraste? ruins na Cadê, vida dele, sabe? cadê a Então, ação? não tem contraste nenhum, não gera conexão com a audiência se você faz personagens assim tão simplórios, por Bota assim logo um dizer. self-set nessa Agora, porra o aí e já era. escritor vendedor, e acho que essa aqui é outra coisa que vai ser um pouco mais polêmica. Eu vou colocar o escritor vendedor em muito bom. O escritor vendedor, ele tem É o filho muito da puta que vai lá e faz o bagulho pode ser considerado genérico, mas ele faz o bagulho pra vender. Por isso que ele é o vendedor. conhecimento de narrativas. Escreve com Ele é uma muita pessoa que escreve consistência, com muita conhecimento de consistência e ele narrativas, é confiante, confiante. entende o público e ganha dinheiro Ele com entende escrita. o público Hum. e ele ganha dinheiro com escrita. São todas coisas muito Não, só boas. tem qualidade. Ele geralmente é o cara que ele vai fazer o que o mercado pede, ele vai entregar o que o público precisa, só que nos pontos negativos ele tem uma zona de conforto que é muito forte. Então, Sim. ele vai sempre se limitar ao que as pessoas elas estão querendo ler. Só que tem outro problema a partir disso, né? Porque as histórias que ele vai escrever provavelmente não vão marcar, vão ser mais produtos do que arte em si. As pessoas vão consumir o livro dele e logo em seguida vão saltar para outro. E isso é um problema até. Mas se você não se importa tanto com essa parte, então não vai pesar tanto para você. E ele não tem tanta paixão pelas suas histórias e provavelmente não vai marcar tanto os leitores dele, porque esse tipo de escritor, ele escreve que nem uma máquina, né? Então eles vão escrever muito rápido. As histórias deles vão acabar não tendo uma coisa, um Tem apego tão profundidade, forte, assim. né? Porque muitos Tem impacto escritores, pra, muitos dos tipos de pra causar uma referência. escritores que eu abordei aqui, eles se apegam demais à história, só que o vendedor ele se apega muito pouco às suas próprias histórias. E isso também é um problema. Existe um meio termo bom, onde você tem um certo nível de conexão com a sua história, que é bom você ter, né? Porque você é um escritor, você está fazendo uma arte para outras pessoas consumirem. E o vendedor ele não tem isso com tanta força. E por isso que as pessoas elas vão tratar as histórias dele mais como produtos do que como arte em si. Agora, o Basicamente, solo leve. escritor perfeccionista, Basicamente, ele fica em solo leve. medíocre na frente do escritor sofrência. Eles são escritores que têm um bom conhecimento de narrativas, geralmente eles são humildes e gostam de escrever até. O problema do escritor perfeccionista é que ele nunca vai achar que a história dele tá boa o suficiente, E não vai então ele lançar. vai ou parar na metade, ou ele nunca vai sair do primeiro rascunho, então ele vai sempre reescrever tudo. Sim. Ele vai reescrever o primeiro capítulo, ele vai reescrever as primeiras páginas, a primeira frase, e ele nunca vai passar disso, ele nunca vai progredir. Eventualmente ele até pode terminar de escrever. Só que o problema é que o livro dele vai ser muito pior do que ele imagina que vai ser. Ele fica sempre repetindo, mas acaba que reescrever, quando você está escrevendo pela primeira vez, o certo é você escrever para colocar suas ideias para fora. E depois você faz uma revisão para deixar aquele texto bonito, para melhorar a prosa, para melhorar o ritmo, para melhorar o desenvolvimento de personagens. Agora o perfeccionista ele acha que dá Eu para fazer mesmo, isso. uma coisa que me falta é revisão. Eu vou lá, escrevo o bagulho, boto as ideias. Aí quando eu faço a revisão no meio do texto. Não faço a revisão depois que escrevo o bagulho. Não, que se foda. Vai assim mesmo e já era. Meio desleixado mesmo. Aí, tipo, tem vezes que eu. Olha que não tem muita gente que eu possa pedir, mas, tipo, tem gente que vai lá e eu peço pra. Ô, dá uma analisar nisso aqui, ver se o bagulho tá bom, que não sei o quê. Ah, não, beleza, o bagulho tá interessante, mas tá meu pai esse negócio aqui, não sei o quê. Aí, beleza, aí eu vou lá e arrumo e já era. Mas depois eu não dou uma analisada profunda no bagulho. Tudo de uma vez só. Falta Então método, falta experiência. método, falta Provavelmente vai parar experiência no para ele. primeiro livro. E provavelmente ele É vai parar foda. no primeiro livro se ele não procurar método. Entende? Uhum. Então ele acha que ele vai conseguir escrever bem de uma vez só e ele vai se decepcionar. Agora o escritor impostor. Esse daqui eu vou deixar para depois, para avaliar. O escritor impostor, ele é um escritor que tem um conhecimento seria esse cara? razoável de narrativas. Ele é ensinável, né? Ele gosta de aprender sobre narrativas. Humilde. E às vezes ele é Às humilde. vezes. Então ele vai aceitar dicas, Mas ele ele é vai impostor? aceitar críticas. Porém, agora vem o pulo do gato. Ele não quer escrever um livro. E ele não lê. O que é esse cara? Esse cara é o cara que quer É escrever o um cara do livro LARP, porra. É o LARper. É o LARper, para isso aí. chamar a É o atenção de LARper. Hollywood para com que o livro dele seja transformado em filme. Ele quer É colocar o uma cara história de performático, um jeito então. mais acessível para outras Performático, eu pessoas odeio essa lerem. palavra, Então, vai se fuder. demanda mais esforço você produzir uma HQ. O livro parece ser a opção mais fácil para ele. Aí é foda, parece tá parecendo comigo. Eu queria fazer um quadrinho, mas fazer mangá. Mas acontece que não tenho recurso, não sei desenhar direito. O que eu posso fazer é melhorar minha escrita. E a questão desse cara é que ele não está querendo escrever um livro.
Ele não faz isso porque ele gosta, ele tá fazendo isso porque ele tem outros interesses. Ah, Agora, eu fico tentado a colocar ele no não deveria escrever, mas eu vou colocar ele no último, de medíocre, porque diferente dos outros 2 que não deveriam escrever, que eu coloquei ali, o impostor, pelo menos ele é uma pessoa boa de se lidar, ele é uma pessoa que vai entender os lados. Se você mas quem vai explicar se para ela o relacionar com o problema artista, porra? do pensamento dele, ele vai entender, A ele nível vai pessoal? ter noção, porque geralmente muitas pessoas tomam esse pensamento sem nem perceber, sabe? Não porque elas são más, nem, não porque elas são interesseiras, mas sim porque é uma coisa comum, sabe? As pessoas elas naturalizam esse tipo de pensamento de alguma forma. Então você vai encontrar até vídeos no YouTube aí de pessoas falando lá como transformar o seu livro em um filme. E tem pessoas que realmente Ok. pensam que isso é uma coisa justificável, sabe? Que é uma boa justificativa. Eu quero escrever para transformar meu livro em um filme. Poxa, Não, isso daí é muito difícil. Você tem e noção até parece disso? que vai conseguir. São poucos livros que se transformam em filmes e que chamam a atenção de Hollywood. Então, é meio irreal você pensar que você, E ainda mais escritor hoje em do dia. Brasil, ainda por cima, Apesar de a gente vai estar conseguir sempre lendo, a gente não está lendo de verdade. Não chamar a está atenção prestando de algum atenção no que está estúdio lendo. para transformar o seu livro em um filme. E ainda mais se você é um escritor de fantasia, né? Se você é um escritor de uma história de romance, uma história policial, até dá para considerar que talvez algum estúdio do Brasil queira fazer algo, e queira Mas procurar em esse vai livros. ser um bagulho Mas, poxa, uma performático história de pra, fantasia, pra rapaziada lá da USP só assistir essa bosta. Deixa quieto. uma história de ficção científica, uma ópera espacial. Você acha mesmo que você vai conseguir publicar e daí vai chamar a atenção de de algum estúdio de cinema do Brasil ou então de lá fora para produzir um filme sobre a sua história? Uhum. Escritor iniciante ainda por cima. Estreia. É uma expectativa meio irreal, mas se você explicar isso daí pra ele, ele vai geralmente entender isso, né, é só você explicar isso de um jeito mais, como é que eu posso dizer, compreensivo, né, eu acho que eu tô colocando um pouco mais de emoção do que deveria nisso, mas, eles geralmente eles aceitam bem as críticas, eles vão Hum. entender o que você tá falando, o que não é a mesma coisa Performático. para o entusiasta de animes. Ah! O Os entusiasta de caras que anime vai querer botar tudo no bagulho. Querer fazer os bagulho lá, o self. Às vezes os caras é chato também e não quer botar self-set, mas tipo, fazer o self-set, fazer o Isekai, mais um Isekai, fazer mais um Yusha Party que não sei o que, fazer o próximo, sei lá, ah, um próximo Konosuba que não sei o Filmes fica que. logo lá em não deveria escrever. E o problema dele é semelhante. Ele é uma pessoa que assiste muito anime, que lê mangá, e ele não queria escrever um livro. Ele é uma pessoa que, como ponto positivo, ele é bem entusiasmado com a própria história. Mas Só que ele como não ponto escreve, negativo, ele ele não consegue escrever, ele não sabe o que ele quer fazer e não tem ideia pra onde que ele quer levar a obra dele, mano. são pessoas chatas de se lidar. Então, Só lê mangá e assiste animes. eu percebo isso Eu pelas mesmo, consultorias que eu eu fiz, eu pelas tô pessoas que eu lendo já entrei em contato. light novel Entusiastas de agora. Tô anime, eles lendo são pessoas bagulho mais de difíceis verdade. de se lidar do que o impostor. Parece que o entusiasta de anime ele é muito mais emocionado com a própria história, ele se apega muito mais ao ponto de ser uma Sim. pessoa que você não consegue criticar a história dele. Então, eu vejo esse problema. E o outro problema, é claro, né? Ele só lê mangá e assiste animes. Então, ele não tem nenhuma referência De de livro escrita. para você escrever, para você Sim, sim. praticar histórias, É um enfim. problema, É uma pessoa que definitivamente. não vai procurar. Obras e mídias trabalham de jeitos diferentes. Por causa disso que existe um bagulho chamado adaptação. Muitas vezes você não consegue escrever a cena de um jeito que vai ficar interessante pra quem assiste só anime ler o bagulho. Ou quem só lê o mangá entender uma página. É porque existe diferença entre visual, movimentação, no caso de anime pro mangá, movimentação, né? Impacto, música, com a música do anime e mangá, o visual, a narrativa que está sendo contada que vai ser mais cheia, pelo menos era pressuposto ser na novel, todos os E não vai fatores procurar assim. melhorar tanto quanto o impostor. O impostor, pelo menos, ele tem a esperança de que se ele escrever bem, se ele escrever uma boa história, ele vai chamar a atenção dos estúdios. Então ele sempre tá tentando procurar, sempre tá tentando fazer uma boa história para as Uhum. pessoas lerem. O entusiasta de anime, ele tem muita questão do ego, sabe? Eu realmente não sei muito bem qual que é o objetivo dele com a história, porque é bem difícil alguma empresa transformar um livro em anime. Acho que eu sei que Terramar se tornou anime, mas
São pouquíssimos casos. O que ele tá falando? Agora temos o internauta. O internauta, ele fica em medíocre na frente do escritor sofrência. O internauta, geralmente, ele é uma pessoa que vai saber muito bem sobre técnicas, então ele gosta de técnicas, ele sempre busca Uhum. aprender coisas novas. Só que agora, nos pontos negativos, ele é inseguro. Então ele sempre vai pensar que tem alguma Procrastina coisa faz porra nova nenhuma. para ele Caralho, todo fazer. mundo se sabota nessa Ele porra. sempre vai ter uma É isso coisa aí. nova para ele aprender, alguma técnica nova que ele não sabe, que vai resolver os problemas dele. E ele vai É isso aí, sempre todo mundo procrastinar se por essa sabota nessa razão. bosta. Ele fica. Acho que dá pra até colocar ele na frente do perfeccionista, porque eu diria que o internauta ele age mais que o perfeccionista, mas Hum. muitas vezes os internautas também são perfeccionistas. Agora, o escritor literário iniciante. O Meu escritor Deus, literário insalubre. iniciante eu vou colocar em tem potencial na frente do escritor de fanfic. O escritor literário iniciante, ele tem referências excelentes, né? Ele vai ler ficção literária, no caso. Ele tem um ótimo conhecimento de narrativas, então ele vai estudar, ele vai ler Mas ele vai livros ser muito mais bons crítico da de sua própria escrita, não vai obra, ficar só no querendo conteúdo do se comparar com os caras que já trabalham com isso faz anos, que não sei o YouTube. quê, com Ele o lê cara que muito, né? Ele lê ele bons vai lá e livros, lê no o caso. bagulho. E como ponto negativo, ele Aí, ó. geralmente tem uma Tem visão pessoas errada que de leu, que si. Então, escreveu ou ele vai achar que ele é gênero. muito pior do que ele realmente é, Sim, sim. ou ele vai achar que ele é muito melhor do que ele é de fato. Porque essas pessoas, elas estão acostumadas a ler bons escritores excelentes, sabe? Então a percepção deles sobre a própria habilidade acaba sendo distorcida. Ou eles acham que eles são muito bons pela Destacando linguagem que fogo. eles usam, ou eles acham que são muito ruins em comparação com outros escritores do Exato. mesmo Sim, sim, tipo, exatamente. do mesmo gênero literário. E geralmente eles não têm pessoas para ler Gênero quem altamente escreveu, então competitivo. é difícil eles É difícil encontrarem você leitores competir num bagulho que um monte de gente já faz isso. betas, né? E é um gênero altamente competitivo, né? É difícil você se destacar na ficção literária em comparação com outros gêneros. Outros gêneros são mais receptivos com iniciantes. A ficção literária exige que você seja um bom escritor, que você escreva muito bem. Então, é difícil. Até coloquei ali que ele tá meio triste porque é Aí é sofrido. foda. Mas ele geralmente é um bom escritor. Eles geralmente escrevem bem. Talvez eles tenham a percepção errada sobre a própria habilidade. Talvez eles agem que são muito melhores do que realmente são, ou que são muito piores, mas eles geralmente são bons escritores. Agora, o escritor adolescente. Eu vou colocar É o ele cara em do tem fanfic, mano. potencial, Não, atrás não, é ali do melhor que o escritor de escritor de fanfic. fanfic. O E o escritor cara pode ir lá adolescente, como metendo pontos louco. positivos, eles têm tempo livre, energia e paixão. Então, são três coisas muito boas de se ter. Bacana, Só cara. falta Vamos ver essa experiência, merda que né? você vai fazer. Os pontos negativos do escritor adolescente é que ele se apega fácil às histórias que ele escreve. Roubado, não tem Então, é difícil consistência. você criticar a história de um escritor adolescente porque é capaz de ele se desmotivar, Perfeito. ele ficar triste e não voltar a escrever. E eles geralmente são afobados, então eles querem escrever alguma coisa muito rápido para publicar logo em seguida. E eles não têm consistência. Então, é muito comum escritores adolescentes só escreverem quando estão sentindo que têm vontade. É muito comum também que escritores adolescentes sejam escritores de fanfic, né? Sim, Então, sim. é um Isso que eu arquétipo falei que antes. faz essa fusão às vezes. E eu acho que o escritor adolescente ele tem potencial porque muitos bons escritores começaram sendo adolescentes. Adolescência. E é claro, Sim, né? Se sim. você começa desde cedo treinando, Pode escrevendo ficar coisas e aprimorando esses lendo bagulho, com mano. consistência, E você vai se tornar um escritor melhor no futuro. Eu só acho que o escritor adolescente não pode cometer o erro de tentar publicar cedo demais, de tentar publicar logo a primeira história que escreve. Ele tem que ter um pouco mais de paciência, sabe? Então, se você é um escritor adolescente, tenha mais paciência. Agora, o escritor artesão. Eu vou colocar ele em muito bom na frente do vendedor. O o escritor cheiro está aumentando artesão, agora. ele é um tipo de escritor que ele tem paixão, ele tem calma, ele é autêntico, ele não vai se apegar tanto à história, ele vai aprender o que é necessário. A aura é E esse necessária, tipo mano. de escritor, A aura é o ele mais é importante. como se fosse o ideal de um escritor iniciante. Eu Perfeito. posso dizer assim. Ele é o escritor que ele vai tomar o tempo necessário para fazer uma boa história. Ele não vai tentar fazer a história perfeita. Ele não vai esperar que a sua história ela seja igual ao que ele tem na sua mente. Uhum. Mas ele vai colocar no papel. Ele vai fazer uma história. E como pontos negativos, ele pode demorar bastante para terminar a sua história. Então ele vai fazer quantos rascunhos, quantas Pode não versões ser forem tão necessárias. lucrativo. E pode não Mas que o cara ser tão tá lucrativo quanto ele fazendo pensa um que é, bagulho mas eu acho que isso não importa tanto para ele. demorado assim, né? Ele quer publicar uma história, e isso é bom. É bom que você Tem muitas escreva expectativas. uma história que você goste e que não precisa ser lucrativa, sabe? É bom que existam escritores assim. Mas também não é ruim que tenham escritores que queiram escrever histórias lucrativas, que queiram escrever histórias que as pessoas leiam.
É só que são 2 tipos diferentes de escritores, por isso que eu coloquei o escritor artesão e o vendedor separados. Então eu acho que o artesão ele não vai ser tão disciplinado, ele não vai ser tão eficiente quanto o vendedor, mas ele pode ser também, né, não é impossível, mas o artesão ele vai fazer algo muito mais autêntico e que vai se conectar muito mais com o público, com as pessoas que vão ler essa história. Então o vendedor ele vai Uhum. alcançar muita gente, mas o artesão, nas pessoas que ele vai alcançar, ele vai se conectar, ele vai fazer algo muito bom. Agora nós temos o escritor milagreiro, e ele Caralho. fica no melhor. O escritor Ó, já milagreiro, upou de ele nível, hein, pode mano. ser Que isso, que veloz, isso. e ele é o Nossa, ó o tipo de nível. escritor que ele vai criar o conhecimento Veloz, narrativo. Ele é a varia. pessoa Cria que vai conhecimento. inventar Cria as conhecimento, como técnicas assim? novas, ele Narrativo, que vai paixão. definir conceitos, e ele é muito apaixonado pela escrita, né. Então essas são coisas muito O boas cara é dele. foda, então. Com pontos negativos, eu acho que dá pra dizer que ele pode demorar, Demora, dependendo do varia. tipo de escritor, então a Compreendido. velocidade Pô, mas se o pode cara ou é não ser uma incompreendido, então ele não é vantagem tão dele. foda assim. E às vezes ele pode ser incompreendido, então as pessoas do tempo dele podem achar que ele não é Mas é por tão causa bom disso que é um quanto milagre, realmente mano. é, mas o tempo Porque justifica, ninguém esses tá ligado quem escritores. esse cara é. Agora nós temos o Escritor escritor de de YouTube é YouTube, foda. e é engraçado porque Meu eu Deus. sou um escritor de YouTube, então eu estou falando de escritores de YouTube. Eu vou deixar ele na frente do escritor vendedor ou atrás, não sei. O escritor de Atrás. Quase que YouTube, o escritor eles do YouTube geralmente têm não um bom ganha dinheiro com essa conhecimento porra. narrativo, eles têm paixão Ele é pelas suas performático histórias, ainda. eles têm um Ele é público, performático. são sociáveis, eles entendem, né, esse público, e eles têm muitas técnicas, né, de escrita, muitas técnicas de disciplina. Agora, com pontos negativos, a expectativa do público, e isso pesa muito Expectativa é mesmo. muita e não ganha A dinheiro. expectativa do Pode ter certeza. público, pode definir totalmente como é que o escritor ele vai se enxergar, como escritor no caso, e o escritor de YouTube pesa muito, porque ele vai ensinar técnicas para um público, o público que está lendo ele são escritores, são pessoas criteriosas, as pessoas vão ler a história dele e vão julgar ele de acordo com as técnicas que ele ensinou. É por causa Aqui disso que o Marco é foda, cara. Ele não. Ele só vai lá e solta pedradas assim dos animes. Aí ele vai lá e faz a obra dele. Muitos criticam falando que não é boa, que não sei o que, a escrita é meio porca, assim. E foda-se, ele nem cita o bagulho nas obras dele. O único lugar que tá escrito que é citado o bagulho que ele fez lá é no site dele, e nem é tão assim divulgado, e na descrição dos vídeos dele. Só isso. a questão é Só que o isso, escritor cara. de YouTube, ele não é a pessoa que inventou as técnicas. Quem inventou as técnicas geralmente são os escritores milagreiros, aqueles que surgem uma a cada década. Uhum. Então, o escritor do YouTube, ele não vai ser o nível milagreiro, ele não vai ser o avatar da escrita. Ele vai ser um cara Não, que aplica bem as técnicas, que vai escrever uma história boa. Nem sempre vai ser uma história excelente, mas sim, vai ser boa, uma história boa. certo, Agora, certo. o público ele sempre vai esperar que eles tenham a qualidade do milagreiro, do avatar da escrita, e não é verdade. Não vai acontecer. Então, se ele fosse ler aquela história sem saber que é um escritor de YouTube, ele provavelmente gostaria, mas sabendo que ele é um escritor de YouTube, as pessoas não vão ter a mesma visão sobre essa história. Eu, como um escritor de YouTube, estou escrevendo um livro, eu vou publicar. Eu penso que a minha história ela vai agradar muitas pessoas, mas também algumas pessoas vão falar que a minha história ela é um pouco lenta, ou então que ela é simples demais, que a minha prosa não é tão avançada. E para mim tá tudo bem. Se eu conseguir Ok. agradar uma fatia do meu público, tá tudo certo, né? Eu acho que a questão que o escritor de YouTube tem que entender é que as pessoas algumas pessoas vão separar o que que é as técnicas que ele ensina e o que que é o livro que ele Uhum. apresenta. Então, às vezes até as críticas do público não vão ser tão relacionadas à qualidade em si, mas às expectativas que eles tinham do livro. Então, o escritor de YouTube, às vezes, ele pode ensinar a fazer cenas de ação ou a fazer cenas românticas, mas o livro dele não ser sobre essas coisas, sabe? A expectativa pesa bastante, O bagulho é mas diferente. vale a pena. É aquele bagulho. Realmente, expectativa, mano. Expectativa versus realidade é foda, mano. Porque a realidade tende a ser decepcionante às vezes. Ainda mais pros caras que é emocionado. Por questão do público, na minha opinião, ser um escritor de YouTube vale a pena porque você alcança mais pessoas, você entende melhor as pessoas, você ganha mais experiência, você Uhum. se obriga a melhorar, a escrever, e pra mim essas são duas coisas muito boas. Então, esse foi o vídeo. Deixe aí nos comentários quais que É você mais interessante. reconheceram, quais as suas opiniões sobre. Aqui no Hum. comentário fixado tem os links Peguei das o minhas pior combo, consultorias para alucinado com você Wordbuilder, poder perfeccionista, ter uma impostor, opinião otaku. minha sobre o seu O texto. bom é Então, que eu eu vou posso falar sobre o tirar seu os texto, últimos sobre a dois, sua já que eu história, quero ser sobre a sua roteirista, aí é escrita, foda. e eu vou dar um O feedback personagem do sobre escritor que sofrer você ser pode órfão. melhorar na Perde o sua braço e escrita, não na tem sua ninguém história. pra Era isso que eu tinha coçar. para dizer. E o único Continue lendo, solitário, e o escrevendo único é e fiquem solitário com Deus. Até. cotovelo que lhe resta. Aí é foda, mano. Ah, mano, insalubre, cara. Eu sou entusiasta, eu sou entusiasta. Entusiasta.
Entusiasta. Sou sim. Sou sim. Ai, é foda.